Sick é um filme que teve roteiro do idealizador de Pânico e prometia ser um slash que tinha como cenário a pandemia. Mas será que esse filme é bom? Nessa minha crítica eu irei falar o que eu achei do filme, primeiro sem spoilers, depois com spoilers. Não esqueçam de deixar o like se gostarem do conteúdo e comentarem aí quais são as suas opiniões sobre o filme. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. O filme teve como diretor o John Hyams e roteiro de Kathleen Crabb e Kevin Williamson. Esse último sendo o criador de Pânico, que também escreve o roteiro da minha saga favorita de filmes de terror, toda a saga Pânico. Sick tem duas amigas que por conta da pandemia decidem se isolar em uma cabana em um lago. Porém, elas não estarão sozinhas, pois um assassino está à espreita e pretende acabar com esse sossego delas. Parece só mais um filme de slasher qualquer, um filme besta, né? Mas vem comigo que eu vou falar um pouco mais sobre ele agora nessa parte, sem spoilers ainda. Quero começar falando sobre os personagens do filme, que não são muitos, o que eu acho muito legal. Pois quando você faz um filme sem muitos personagens, você consegue desenvolver melhor eles. Não que as personagens desse filme tenham um desenvolvimento tão grande assim, é só o básico, mas já está bom demais, funciona bem. Vemos alguns problemas, alguns dramas e um pouco da personalidade de cada personagem até o filme começar realmente a pegar fogo. E devo dizer que não demora muito, o que é muito bom para o ritmo do filme, pois nunca fica chato. Lógico, isso se dá também pelo fato do filme possuir 1h30, o que é muito bom para um filme de terror que não pretende ser uma inovação, né? Mas claro, tem algumas referências e uma certa crítica a algumas coisas que eu não irei abordar nessa parte, pois serão spoilers, mas saibam que tem. Voltando para as duas personagens principais, eu gostei bastante delas, que são a Parker e a Miri, até porque elas são as que mais têm desenvolvimento durante todo o filme. E eu achei que elas se parecem bastante com as garotas finais de filmes de slashers antigos, como o próprio Pânico, né, ou até mesmo o Halloween, pois mesmo com medo, elas ainda querem sobreviver e fazem de tudo para isso, né, então elas vão correr, vão bater, vão fazer um monte de coisa para conseguir sobreviver. E tem umas cenas nesse filme que você fica de cabelo em pé e você fica agarrado na cadeira porque você se importa com essas duas personagens e você não quer que elas morram. E aí vocês ficam, meu Deus do céu, será que vai acontecer? Será que vai dar ruim? E não, né? Não vou dar spoiler, mas assistam aí que é muito bom. E essa parte de apreensivo que eu digo é algo que eu acho muito bom, que não é tipo jump scare, né? São aquele medo de algo que vai acontecer, que eu acho muito legal. Aquela apreensão que você fica, meu Deus, você fica aflito, né? Eu acho muito melhor do que jump scares, né? É muito ruim. Isso se dá também pela atuação delas, que eu achei que funciona muito bem nesse filme. Eu acho que elas realmente entregam durante todo o enredo. Em algumas cenas parece que elas estão desesperadas e você consegue ver nitidamente esse desespero na cara delas e no trejeito corporal, né? Eu acho isso muito bem feito. E se vocês não viram o filme ainda, corram para ver e voltem aqui para dizer o que vocês acharam dessas duas protagonistas também. Para finalizar essa parte sem spoilers, quero falar sobre o roteiro e a direção, que eu gostei bastante desses dois aspectos do filme, principalmente o roteiro, porque eu acho que em alguns minutos ele consegue passar bem a personalidade e algum desenvolvimentozinho básico de cada personagem do filme, para que assim nós possamos se importar com eles e não querer que eles morram, né? Porque, pô, já vi muito filme de terror que eu não me importo com o personagem, aí quando o personagem morre eu fico, show, é só mais um, né? Então, lógico, né? Meio estranho isso, né? Meio macabro dizer isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas como eu disse, não é um aprofundamento tão grande, é só aquele arroz com feijão, sabe? Mas funciona bem. E eu acho que o roteiro brilha também nessas tiradinhas e referências que o filme faz. E quando achamos que é uma coisa, é outra, e aí ficamos, ué, era isso mesmo? Sabe? Então, é algo que eu achei bem legal. Sem contar que a pandemia é fundamental para o filme, pois ela é o fio condutor e tudo mais. Então ela realmente é usada bem aqui. A direção funciona bem, nada muito inovador, é o básico que funciona. E na verdade esse filme ele tem toda essa vibe de ser o básico que funciona. Ele faz o básico de uma forma muito bem feita. E às vezes nós precisamos de um filme só de slasher, a gente não precisa de um filme que se propõe a ser algo tão grandioso assim, que é algo que eu achei bem legal do filme. Mas sim, ele faz algumas críticas pontuais e algumas tiradinhas, vamos dizer assim, também pontuais, que eu achei bem legal, e na hora que eu peguei ali eu dei uma certa risada. Mas de jeito nenhum ele tenta ser um novo Pânico ou tenta ser um novo Get Out ou um Us, sabe? Que vai inovar, vai trazer coisas diferentes para o gênero. E isso me deixa
muito feliz, porque eu tava esperando que fosse só um filme de slasher qualquer, eu não tava querendo ver algo tão grandioso assim, então isso me deixou bem feliz, assim, na hora que eu tava assistindo o filme, né? Mas se vocês estão esperando um filme que seja grandioso, que seja um nota 10, esse filme não é para vocês. Ele é um filme que faz o básico de uma forma muito bem feita. Lógico que tem algumas coisinhas ali que eles tentam dar uma ousada e às vezes eles acertam, e os personagens não têm um desenvolvimento tão grande assim, mas é um filme divertido, que tem algumas tiradinhas legais e tem só 1h30, então ele é perfeito. Eu recomendo bastante vocês a assistirem ele. Agora vamos para a parte com spoilers, e se vocês não viram o filme ainda, corram para ver ele e depois voltem aqui que eu vou falar sobre algumas coisas pontuais do filme. Nessa parte com spoilers eu quero pontuar algumas coisas do filme, eu vou falar algumas coisas pontuais sobre ele. Começando logo do começo do filme, que eu acho que tem bem uma vibe Pânico, que pega um personagem e joga ele no começo do filme para que ele seja a primeira vítima e assim desenvolver bem um assassino. E aí nós já vemos os trejeitos do assassino, a máscara e tudo mais. Que aí a gente percebe quem realmente é um dos elementos principais e chave do filme, que é o assassino, né? Porque ele tá logo no começo do filme, enquanto as protagonistas aparecem depois dele, sabe? Entende bem isso daí? É algo que eu acho bem legal de ser feito. Só tem um detalhezinho nessa cena que eu acho que poderia ficar ainda melhor ela. Mas aí é mais gosto pessoal meu, não é algo que o filme faz. Ah, nossa, que horrível que ele faz isso. É algo pessoal meu que eu gostaria de ter visto sendo feito, que é fazer bem na vibe mesmo Pânico 1, no qual tem a Drew Barrymore, uma das atrizes mais conhecidas do seu elenco, que é essa primeira vítima. E eu sei que esse garoto aí fez Barraca do Beijo, fez alguns filmes aí, mas pô, eu não lembrava dele até ir procurar no IMDb. Então eu queria alguém mais conhecido, sabe? E a minha sugestão seria ter colocado o Noah Centineo, que é, pô, o cara aí, ó, um fenomenal aí, o cara tá na boca do povo aí, fez Adão Negro, fez lá, tá fazendo série da Netflix, pô, fez um monte de coisa aí. Eu acho que seria ideal para o papel, é um dos expoentes jovens aí novos, né? Então acho que seria legal colocar ele pra ser essa primeira vítima. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, ou se vocês acham que eu só tô cagando regra aqui e tô falando bosta, né? Deixa aí que eu quero saber. E uma coisa que eu dei uma risadinha durante o filme foi quando a Miri disse que a pessoa que estava lá fora poderia ser o Jason. E a Parker disse que não podia ser ele, porque não era sexta-feira 13, e sim sábado e dia 4, o que já é uma piadinha. Porém, procurando o nome da primeira vítima no IMDb, eu vi que um dos assassinos ali do filme tem o nome de Jason. Entenderam? Entenderam a sacada aí? Entenderam a sacada do filme? Eu sim. Isso é uma outra coisa pontual do filme, porque quando a Parker mata um dos assassinos na metade do filme, eu meio que já sabia que teria um segundo assassino. Tipo, não sabia, eu tava imaginando que teria um segundo assassino, porque se tratando de Kevin Williamson, assim, eu sempre fico com o Pânico na cabeça, então eu fiquei assim, talvez sejam 2 assassinos e não só um. Porém, tem uma cena que ela é muito boa, que é quando a Parker tá tentando entrar no carro da Pamela, que é outra referência, claro, a sexta-feira 13, né? Porque a Pamela Voorhees é a mãe do Jason Voorhees, então tem essa referenciazinha aí, certo que nesse filme eles são casados, né, a Pamela e o Jason. Meio creepy, né? Mas beleza, né? Mas a gente releva, né? Essa fita aí. Enfim, quando ela tá tentando entrar no carro dessa mulher e tem toda aquela cena com a máscara, eu tava olhando para essa cena e falando, meu Deus, sério que eles vão fazer isso? Nossa, é uma piada que se estende muito. Eu acho que não tá cabendo, sabe? É muito mais vibe Todo Mundo em Pânico do que vibe Pânico ou vibe o filme de terror que quer fazer umas piadinhas, sabe? Então eu tava meio achando meio merda, só que quando ela coloca a máscara e a máscara tem um sonífero lá, eu achei fenomenal, assim, aí ela vai desmaiando assim, e a gente percebe que não são 2, mas sim 3 assassinos. Putz, perfeito, achei que quebrou totalmente a expectativa, pelo menos a minha isso quebrou bastante, eu não esperava que fossem 3 assassinos, é algo que eu achei bem legal. E o que nos leva também ao motivo deles estarem querendo matar a Parker, que ela ter ido numa festa no meio da pandemia e possivelmente passado Covid para o Benji, o filho da Pamela e do Jason e irmão do Jeb, que é aquele primeiro assassino que a Parker matou. Eu sei que muitas pessoas tinham que sair durante a pandemia para trabalhar, né? Eu também tive que sair durante a pandemia para trabalhar. É uma merda, mas o capitalismo é isso, então a gente tem que sair para trabalhar. Porém, tinham pessoas que sim, realmente iam para festas e ficavam em aglomerações sem motivo nenhum, sem ser algo que fosse realmente necessário, como, sei lá, ir ao trabalho ou ir ao mercado, sabe? Até pessoas que negaram a vacina também. E essas pessoas possivelmente passaram para pessoas no trabalho
que estavam se cuidando e não estavam saindo para lugar nenhum, deixando de ver entes queridos e amigos só para ficar se cuidando. E essas pessoas pegavam dessas outras pessoas que cagavam mole para isso. E isso realmente dá uma raiva genuína, sabe? Me dá uma raiva genuína e eu sei que deve dar em vocês também. Só que essa família chegando ao extremo do luto, em que ela mata todas as pessoas que teve contato com o Benji antes dele morrer ali de Covid, é muito complicado, pois eles não pararam para pensar que o filho dele está tão errado quanto a Parker de sair e ir em uma festa. Porque a Parker não foi até o quarto do moleque lá beijar ele tava na festa em que ela estava também, então ele tá tão errado quanto ela. E outra coisa também é que talvez ele tenha passado Covid para ela e não ela para ele, pois por mais que ela estivesse com Covid realmente, a Pamela fala que ela tá com Covid, não dá pra saber quem realmente passou para quem. Pode ser que um tenha passado pro outro, ou pode ser que outras pessoas tenham passado para o Benji, ou outras pessoas tenham passado para a Parker também, não dá pra saber isso, né? E aí essa família, sei lá, mataria todo mundo da festa ou mataria só quem o Benji pegou e teve contato ali, né? Não dá pra saber. Mas uma coisa que precisa ser dita é que a Parker realmente foi muito escrota com a Miri, pois se pá que ela nem fez o teste antes de ir se isolar com a amiga. E mesmo assim, ela estava com Covid e ficou de quarentena com a sua amiga, sabendo que o pai da Miri tinha comorbidade, como a Miri fala no começo do filme, e se pegasse Covid possivelmente morreria. Então a Parker foi muito escrota nisso, ela devia ter feito o teste antes de ir para a quarentena com a amiga dela, para proteger não só a Miri, como os familiares da Miri. Como uma última referência, eu quero lembrar de quando a Miri vai pedir socorro e ela fala que está no Lakewood. Sabe quem gosta de matar pessoas no Lakewood? O Jason. Quer dizer, não esse outro aqui. Sick é um filme que faz o arroz com feijão muito bem feito, com ótimas cenas de ação e que tem algumas ousadias durante o seu filme. Os personagens, mesmo que sem um desenvolvimento tão profundo, funcionam muito bem aqui na tela. E o filme me deixa muito aflito em algumas partes. As garotas são fortes demais, elas mesmo com medo, perna quebrada, ainda vão para cima e tentam de toda forma sobreviver àquelas coisas. Mas não é um filme tão grandioso, como eu disse, ele faz o arroz com feijão de uma forma bem feita. Mas às vezes precisamos bem disso, de um filme que faz o arroz com feijão bem feito e não de algo que seja grandioso ou que tenta inovar, né? Minha nota para esse filme é um 6.5, mas se tivessem trazido o Noah Centineo para ser a primeira vítima, esse filme subiria para um 7, com muito gosto. Então foi isso, não esqueçam de comentar suas opiniões sobre o filme aqui nos comentários. Podemos conversar a respeito sobre ele, eu gosto de conversar sobre filmes e gosto de ver o que vocês entenderam do filme. Então é sempre bom vocês comentarem aí, até pra eu ver as referências que vocês pegaram e eu não peguei. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, assim ele é recomendado para outras pessoas que possivelmente possam vir a gostar também desse vídeo. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem os futuros vídeos. E já aproveite também para ver os outros vídeos do canal que temos bastante conteúdo muito legal. E nos sigam no Instagram e no TikTok, no qual eu posto alguns conteúdos exclusivos lá, né? Eu coloco algumas curiosidadezinhas, tô começando a fazer isso agora, colocar algumas curiosidadezinhas no Instagram, no TikTok e nos shorts aqui do YouTube. Então não esqueça de seguir lá também, pois são curiosidadezinhas de até 1 minuto, então é bem legalzinho ali, os vídeos rápidos vocês assistem ali só pra ficarem cientes de algumas curiosidades sobre o mundo da cultura pop, né? E no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, mais curiosidades e muito mais opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição, muito obrigado e até a próxima.